Bom, como você já deve ter visto em algum... Pera, o que eu tô fazendo de novo no canal do YouTube do Canal Brasil? Oi, meus anjos, eu sou Rita Von Ranke e a gente tá aqui hoje para produzir um vídeo que é, ao mesmo tempo, um convite, uma divulgação e uma análise. Esse convite é para uma mostra de cinema nacional que produz uma espécie de planisfério da história da produção cinematográfica. 125 anos em 125 filmes. Nessa curadoria e nessa mostra do Canal Brasil, essa mais de centena de filmes brasileiros dão pra gente uma espécie de compreensão do que foi a nossa produção subjetiva, artística, mesmo técnica e política, portanto, do cinema no Brasil. Os filmes vão desde os anos 30 até 2022. Nesse vídeo eu convido você para assistir. Já te digo que aqui na descrição tem uma série de artigos, ensaios e livros sobre produção cinematográfica brasileira e crítica, além de uma seleção dos filmes que a gente vai falar aqui, de por que a gente o selecionou e de algumas menções honrosas que a gente amaria que você assistisse. Inclusive, o primeiro filme dirigido por uma cineasta negra e com temática lésbica no Brasil, ou talvez o que a gente possa chamar da primeira experimentação de cinema queer no Brasil, anos 70, periferia carioca, subúrbio, e a personagem central da história é bandida, bicha e negra. Então a mostra começa na meia-noite do dia 19 de junho e vai até o dia 27 de junho, tá? Não vai perder, menina! E se você perder, tá tudo bem, porque o Canal Brasil, o melhor canal do planeta, vai fazer uma reexibição de alguns títulos em julho, a partir do dia 3. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou tentar te contar uma brevíssima história do cinema brasileiro, separando em 4 momentos. Mas, dona Rita, a senhora vai conseguir contar mais de 120 anos do cinema no Brasil? Não, né, meu anjo? Para de ser trouxa. Para de ser otária. Você assiste Brasil para Lerdos? Você leu Olavo de Carvalho? Não, né? Espero que não. Então o que eu vou fazer aqui é separando em 4 momentos históricos do cinema e lançando um olhar a partir de um conteúdo que é como a questão da violência e, mais especificamente, um conflito entre forças que são modernizadoras da matéria social brasileira, né? O Estado, que é modernizador, mas truculento e violento, se opõe ao que existe de popular, de resistência, de figuração de outras coisas na nossa sociedade. Então, esse é o prisma que a gente vai olhar, os artigos que a gente vai usar, livros, todas as indicações vão estar sempre aqui na descrição do vídeo. Então, historicamente, a gente vai fazer 4 momentos. O primeiro a gente vai chamar de primeiros movimentos. E ele vai compreender um período histórico que vai de 1897, quando a gente tem a primeira exibição de um filme no Brasil, até 1940. Então, ali às vésperas do fim da Segunda Guerra Mundial. 1897 é a inauguração do Salão de Novidades Paris, né? Pra gente ter uma ideia, a primeira exibição de cinema na França pago com público foi em 1895. Então, 2 anos depois, é quase concomitante, aqui no Brasil está acontecendo a primeira exibição. Essa exibição foi organizada, essa sala foi aberta por um grande empresário do teatro no Brasil, que era o Pascoal Segreto. Oi, meus anjinhos, estamos fazendo um adendo de edição aqui para esclarecer alguma coisa, tá? Apesar de 1897 ter marcado a primeira exibição de um filme no Brasil, a gente considera como data 19 de junho de 1898, ou seja, o ano seguinte, quando vai ser filmado aquilo que a gente considera o primeiro filme brasileiro e não a exibição do primeiro filme no Brasil. Essa é a data que hoje a gente celebra como o Dia do Cinema Brasileiro. E ela remete a um momento simbólico para o nosso cinema. Nesse dia, um italiano radicado no Brasil, chamado Afonso Segreto, voltava da Europa carregando equipamentos cinematográficos para produzir os seus próprios curta-metragens. E enquanto o navio aportava, ele fez o registro daquilo que os estudiosos consideram o primeiro filme brasileiro. Um breve registro da Baía de Guanabara. O segundo momento vai dos anos 50 aos anos 70 do século passado, 1950 70. E aí no meio a gente tem a ditadura civil, empresarial, militar no Brasil, né? O golpe. Então é uma produção de cinema derradeira para discutir
o nosso país. A gente vai chamar esse momento de cinema novo e cinema marginal, que são basicamente dois movimentos, duas grandes escolas de cinema, por assim dizer, que vão estar acontecendo nesse período. Talvez esse nome, cinema novo, possa soar como um eco da Nouvelle Vague na França. E quando a gente esmiuçar isso, vocês vão ver que talvez não seja exatamente por aí. Quando a gente olha, por exemplo, para a produção cinematográfica do Glauber Rocha, como existe uma miríade de cineastas europeus e também uma influência muito forte de um experimentalismo soviético que está acontecendo na Rússia desde da Revolução, desde 1917. E como o Glauber consegue bagunçar tudo isso e, a partir dessa miríade de referências, produzir alguma coisa que a gente vai olhar mais detidamente. O terceiro momento, a gente vai chamar, nas palavras do Ismail Xavier, de naturalismo da abertura. E ele compreende um período histórico que vai de 1970 a 1990. Esse período é destacado porque a gente está falando da Embrafilmes, da ideia de uma produção fomentada pelo Estado brasileiro de cinema nacional. O nosso quarto momento vai dos anos 90 até o presente, e a gente vai chamar esse momento de a retomada, porque o Collor, gracinha, né, que a gente está esperando ser preso até hoje, fecha a Embrafilmes. Então vai do momento da retomada, né, quando acaba, por fim, quando existe o final formal, conteudístico, fica para um outro vídeo, da ditadura empresarial militar no Brasil, então anos 90 até os dias presentes. A mostra tem filme de 2022. Então é isso mesmo, uma brevíssima história da produção cinematográfica no Brasil. Como referencial teórico, a gente vai usar dois pensadores brasileiros. Um deles é o Paulo Emílio Salles Gomes, que é um dos mais importantes intelectuais, críticos, historiadores do cinema no Brasil. Ele foi professor na ECA, na USP aqui em São Paulo. Em específico, a gente vai se referir ao livro Trajetória no Subdesenvolvimento, de 1973, e o Paulo ele consegue lançar um olhar muito interessante, que é de dizer o seguinte: essa nossa condição, essa nossa característica de periferia do capital, de lugar onde as coisas acontecem com ideias fora do lugar, então de um país que se pretendia liberal, mas usava mão de obra escrava, de um país que se pretende moderno, mas a sua economia está focada em latifúndio, em trabalho semi-escravo, enfim, Brasil. Essa nossa condição, ela vai necessariamente produzir um cinema que é subdesenvolvido. Mas isso não quer dizer que com um certo investimento ele se tornaria hollywoodiano. Não, pelo contrário. Isso quer dizer que forma e conteúdo do cinema brasileiro refletem uma posição geopolítica, refletem um andamento do capital. A nossa condição periférica resulta numa produção cinematográfica específica. Vale contar também que o Paulo Emílio Salles Gomes, ele é um dos expoentes do que a gente chama de um momento fundacional da crítica brasileira. Aqui eu estou me referindo à revista Clima, que existiu entre 41 e 44 e que reunia intelectuais que versavam sobre a cultura brasileira. O Antônio Cândido na literatura, o Décio de Almeida Prado no teatro, o Paulo Emílio para o cinema e o Antônio Branco Lefebvre, que é um médico que escreve, entende muito, né? Escreve sobre música aqui no Brasil. A outra referência fundamental para fazer essa análise é o Ismail Xavier. Já falamos dele, mas vale ressaltar que ele é orientando do Paulo Emílio. Por isso, o trabalho intelectual dele dá continuidade a uma corrente de pensamento que estava sendo formada no Brasil para discutir cinema brasileiro. A gente vai usar especificamente o Alegorias do Subdesenvolvimento de 1993. Para além dessas grandes referências, eu também estou usando um amigo íntimo e pessoal, que é o João Vitor Silva, que é pesquisador em teatro, cinema e literatura e que me ajudou na confecção desse roteiro. Então, começando propriamente dito, os nossos 4 momentos, isso que a gente chama de primeiros momentos, primeiros movimentos, é entender o seguinte: a gente está pensando o início do cinema. E ao passo que o que a gente assistia na Europa, né, eu já estava lá, imagina, já comprei ingresso da mão do Lumière, tô brincando. O que a gente assistia na Europa era um cinema que começa filmando cenas do cotidiano, urbano, às vezes rural, mas mais urbano, da vida na Europa. Então a passagem de trens, as movimentações em fábricas, etc. A gente ainda vai demorar para caminhar para um cinema de narrativa, né? Um cinema que tem roteiro, etc. Aqui no Brasil, a matéria popular
popular, o que existe de popular, já está aparecendo nesse momento. Dá para pensar esse cinema como uma espécie de teatro de variedades. Então a gente vai ver cenas e esquetes de carnavais, de bailes, de marchinhas, do teatro de vedetes. E aí a gente selecionou 2 filmes para ilustrar esse momento e uma coisa que é o ponto fora da curva. Então vamos primeiro para esses 2 filmes. Então esse que vocês estão vendo na tela é o Carnaval Atlântida, de 1952, dirigido pelo José Carlos Burle. Ele é estrelado pelo Grande Otelo. Já esse aqui é A Grande Vedete, de 1958, dirigido pelo Watson Macedo e estrelado pela saudosa Dercy Gonçalves. Importante salientar, meus anjos e minhas anjas, que esses 2 filmes são dos anos 50. Por que eu tô colocando ele no primeiros movimentos? Porque eles retratam um período, né? Eles estão sendo feitos em outro, mas eles retratam um período, que é esse primeiro período de produção no qual o popular já figura como conteúdo das obras brasileiras. É isso que nos distingue, por exemplo, de um cinema europeu. Talvez um termo-chave para essa compreensão seja chanchada. É isso que não dá para traduzir. É uma coisa nossa, brasileira. É uma mistura de carnaval, de perna de fora, de folia, de festa, de algazarra. Não tem outro lugar do mundo. E por fim, o que eu falei que era ponto fora da curva é que está nessa mostra um filme de 1931, do Mário Peixoto, chamado Limite. A gente vai chamar ele, a crítica brasileira, alguns setores chamam, de o primeiro filme de arte no Brasil. E o caráter experimental da montagem dele, mas mesmo das imagens, é o que coloca ele como esse ponto fora da curva. Ele é a contramão do que está sendo produzido no momento. Agora, para o segundo momento, que a gente chamou de cinema novo ou cinema marginal, ou cinema marginal, a gente vai começar essa análise de como a violência aparece figurada nesses filmes e o que é o conteúdo social dessa forma artística da violência. O que a gente está debatendo aqui é algo que o professor Ismail Xavier debateu num artigo dele de 2006, chamado Da Violência Justiceira à Violência Ressentida. Nesse artigo, que foi uma fala que o professor fez na França. Nesse artigo, o que o Ismail vai fazer é mostrar uma continuidade do cinema brasileiro e como a violência vai aparecendo. A gente vai tentar lançar um olhar aqui, de agora até o final, de como essas tensões de violência, elas vão revelando alguma coisa. Vou ler já uma citação do livro do professor. Mas como elas vão revelando esse embate de forças dos vencedores e dos vencidos. A gente precisa pensar o seguinte, é demarcadamente político o conteúdo desse momento, porque o Brasil está vivendo o encerramento de um projeto de país. Qual que é esse projeto de país? Democracia. Qual que é esse projeto de país? É uma ideia de sociedade justa, uma ideia de integração, uma ideia que vai ser varrida para debaixo do tapete com o golpe civil-militar. Então, morre uma ideia brasileira, e isso na arte é nítido. Morre uma ideia de Brasil e surge uma outra, moderna e conservadora, que é o projeto da ditadura, o milagre econômico, que não é milagre econômico coisa nenhuma, que a gente tem que pensar, aquela história que a Maria Conceição Tavares sempre fala pra gente, desse projeto de primeiro fazer crescer o bolo para depois dividir e distribuir. Só que o bolo cresce e nunca se divide e nunca se distribui. Agora, como que isso aparece no cinema brasileiro? A gente selecionou 3 filmes, cenas específicas que o professor Ismail trabalha, no artigo dele, de como tem embates entre alguém que representa essa faceta dos vencedores, então a modernização conservadora do Estado brasileiro, a truculência, a violência que impõe um projeto de país sobre o que havia de popular. Então, a vaquejada, o sertanejo, as coisas mais pueris, alguma coisa de uma certa inocência, ou de apontamento numa outra direção, violência justiceira, por exemplo. E aí, como essa tensão entre essas duas forças aparece nas obras de arte. Agora, eu quero ler com vocês um trecho do livro de 93 do professor Ismail, Alegorias do Subdesenvolvimento.
Quando ele se refere ao cinema novo, o professor Ismail nos diz o seguinte: em outras palavras, no seu programa Estético e Variedades de Estilo, as alegorias do subdesenvolvimento trabalham as tensões implicadas naquela diferença. Em vez de acatar ao imperativo da industrialização, tal como conduzido nos termos da modernização conservadora consolidada a partir do golpe de 64, é o momento em que a derrota efetiva e as desilusões dão ensejo à experiência concreta da história, como um campo de contradições vivido pelos vencedores na forma do progresso, da continuidade, e pelos vencidos na forma do desastre e da descontinuidade. Então o que vocês estão vendo agora na tela são imagens dos filmes. O primeiro é Os Fuzis, de 1964, do Rui Guerra. Essa cena em específica é quando um soldado, representante, portanto, do Estado brasileiro, monta e desmonta fuzis para se impor, para mostrar sua modernidade truculenta, para mostrar a violência do Estado para o populacho, para as pessoas pobres, que têm duas alternativas: obedecer se tiver juízo ou ser fuzilado. Agora, esse segundo filme é Vidas Secas, de 63, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. É produzida a partir, do Graciliano Ramos, e essa cena em específica é aquela famosa do soldado amarelo. O que a gente vê é a violência estatal produzida sobre os retirantes nordestinos. Então, como é possível que, inclusive na esfera da linguagem, essa violência se exerça? Agora, por fim, o Glauber, meu amor. Tivemos um trelelê, mas eu não vou contar aqui porque seria muito apimentado para vocês. O Glauber gostava de cada coisa, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. E a nossa grande questão aqui é que a repressão do Estado está na sua ausência. E a ausência do Estado dá espaço para um banditismo social. Nesse cosmos, que é o filme, do sertão nordestino, a figura opressora é o bandido social, é o cangaceiro. No entanto, vale ressaltar aqui que, como esse filme está às vésperas do golpe, o que ele está cristalizando como forma, como conteúdo social e histórico, e essa importante frase cantada do final, o sertão vai virar mar, é quase como uma teleologia, de dizer que existe a possibilidade de uma revolução. A gente encontra, no Glauber, uma esperança, é alguma coisa que ainda está antes dos vencidos, O massacre do Araguaia ainda não aconteceu. E, para quem conhece a obra do Glauber, o que em 67, em Terra em Transe, já não existe mais. Essa ideia de esperança revolucionária já não está mais posta. Quando eu elenquei, esse momento histórico, eu falei cinema novo e cinema marginal. Cinema marginal a gente vai entender como o que está sendo produzido a partir do encerramento de esperança de que poderia haver a reversão do golpe militar. Então, a partir do momento que essa esperança política se encerra, o que o cinema vai cristalizar como conteúdo? A desesperança. Então, o cinema marginal, o cinema da boca do lixo, ele tem como conteúdo o caos social, Ele tem como conteúdo a degradação humana, a pobreza, a fome, a miséria, o crime. Só que esse conteúdo é um retrato de um Brasil que mostra modernização para quem? Conservador para quem? Milagre econômico para quem? Porque do lado dos vencidos, o povo, o que ficou foi barbárie. Então, o nosso próximo momento, terceiro momento, seria o que o professor Ismail chama de naturalismo da abertura. Ditadura civil-militar está começando a se abrir, A gente está falando em específico de um período marcado por dois ditadores, que são o Geisel e o Figueiredo. E esse período é marcado também pela Embrafilme. Então, essa ideia de um fomento nacional, estatal para a produção de cinema brasileiro. Muita coisa para falar, gente. Aqui eu quero dizer o seguinte: a gente vai mostrar imagens de duas menções honrosas que a gente queria que vocês assistissem. Os dois de 74, a primeiro que vocês estão vendo imagens na tela, é Alma no Olho. Foi dirigido pelo Zósimo Bulbo. Ele é o que a gente chama, de precursor de cinema negro brasileiro. Um experimentalismo inacreditável e o protagonismo, tanto na tela quanto atrás delas, de artistas negros e negras. Agora, Rainha Diaba, também de 74, dirigido pelo Antônio Carlos da Fontoura. O argumento e os diálogos são do Plínio Marcos e retrata o subúrbio carioca.
carioca. Quando eu disse cinema experimental queer, é porque a personagem central é bandida, preta e gay. Bom, quando a gente chama naturalismo, né, o Ismail chama, é porque a forma de narrar, ela se aproxima do naturalismo, né? Esse enredo, uma certa causalidade, isso leva aquilo. E talvez naturalismo, como a gente olha para a literatura, porque a matéria que aparece, ela é uma matéria um pouco podre. A gente está falando, de novo, sobre uma violência bizarra do Estado brasileiro. E esses dois filmes que a gente vai mostrar agora para vocês, dos anos 80, eles cristalizam coisas que aconteceram no nosso país, que viriam a acontecer. Eles captam, portanto, uma energia e conseguem apontar uma direção que no futuro se comprovou. É possível dizer que no olhar desses dois cineastas tem uma visão de futuro do que ia acontecer no Brasil. Então na tela vocês estão vendo Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980, dirigido pelo Hector Babenco, né? Atuações brilhantes da Marília Pêra e do Fernando Ramos da Silva. O que existe de trágico nessa história é que o ator que interpreta o Pichote, o Fernando, ele foi brutalmente assassinado por 3 policiais em 87, 7 anos depois do filme. E aquilo que eu disse da antecipação é que o filme está prevendo uma violência, né? No caso, 2 chacinas. É o massacre da Candelária e a chacina de Vigário Geral, as duas em 1993. É derradeiro perceber o que é a Constituição de 88. E, de certa forma, ela é um anteparo da barbárie. Porque o que a gente estava vivendo no Brasil é convulsão social. E esse filme captura isso muito bem. E se o Babenco acerta ao olhar para o futuro, o nosso próximo filme, ele olha para o passado para compreender o presente. Então agora na tela vocês estão vendo Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. O filme conta a história do assassinato do João Pedro Teixeira, um dos líderes da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba, em 1962. Esse filme documentário ele chegou a ser interrompido pelo golpe, né, pela ditadura, e o Eduardo Coutinho retoma o filme 17 anos depois, a partir dos relatos e das memórias da viúva do João, a Elizabeth Teixeira, que quando a gente grava esse vídeo ainda está viva, uma mulher fenomenal. Agora, para o nosso último período, né, de enquadramento temporal e do conteúdo social que vai ser transformado em obra de arte, a gente vai olhar para o período da retomada, de 95 até os dias atuais. Aqui, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que existe, ainda nesse embate dessa violência, Estado popular, outro encerramento. Aqui o encerramento das possibilidades de mediação. O filme que a gente escolheu para ilustrar esse período é sobre isso. A gente também vai falar de um artigo aqui. Mas a gente vai ver, durante esse período, muitos filmes que tratam desse embate da violência. Então a gente pode elencar Bicho de 7 Cabeças, a gente pode elencar Carandiru, a gente pode elencar Notícias de uma Guerra Particular, e todos esses filmes que vão mostrando essa violência do moderno conservador Estado e do popular arcaico e do povo, né, e do que existe de talvez esperança, eles têm figuras de mediação. Todos esses filmes apresentam, talvez numa certa esperança, alguém, uma personagem, uma linguagem que media esses dois universos, que faz com que eles possam dialogar. O filme que a gente escolheu e que começa a aparecer na tela agora para você, não faz isso. E por isso ele é a virada. Branco Sai, Preto Fica, dirigido pelo Adirley Queiroz, é uma ficção científica documental. Por que documental? Porque ele retrata um massacre que houve na Ceilândia em 1986. Bom, Ceilândia é cidade satélite de Brasília. Brasília é o moderno conservador. Brasília é a joia do modernismo brasileiro. Brasília é o palácio, o poder, o congresso. Mas Brasília foi construída pelos candangos. Brasília foi construída com mão de obra mal remunerada que depois não vai poder morar em Brasília. Brasília é construída para o poder pelo sujeito subalterno, que vai ter que morar na cidade satélite. Esse massacre aconteceu no Baile do Quarentão, e a frase que um policial disse dá título ao filme. O baile foi brutalmente interrompida e um policial teria dito: os brancos saem, os pretos ficam. E aí os pretos foram chacinados. É interessante perceber como a ideia da mutilação está presente nesse filme, né? As personagens são mutiladas. E o dado da ficção científica é porque tem uma personagem do futuro que vem
para culpar o Estado genocida e racista brasileiro por essa tragédia que acontece. A recusa da mediação a gente pode ver, por exemplo, num artigo, estou deixando também o link na descrição, é do antropólogo Luiz Felipe Irano, ele é da Federal de Goiás, e o artigo dele se chama A Crise da Figura do Mediador Humano de 2015. Então, basicamente, ele abre esse ensaio citando a Dana Haraway no Manifesto Ciborgue. E ele vai começar a ideia, trabalhar a ideia de que como objetos tecnológicos, um rádio, uma arma, material de tecnologia, vai aparecendo como a única mediação entre esses dois campos. Não existe mais uma mediação humana. O encerramento que eu disse é essa ideia que está sendo produzida a partir dos anos 90, que a gente pode chamar da falência da Quarta República. Esse quarto período republicano brasileiro que ainda não conseguiu produzir democracia, que ainda não conseguiu produzir respeito ao trabalhador, que ainda, sequer trabalhador, a gente não tem mais carteira assinada, a reforma do trabalho acabou com tudo, não tem mais previdência, não tem mais educação, reforma do ensino médio. E aí, esse filme, a gente escolhe ele porque ele consegue dar forma a esse conteúdo. Através da sua forma, esse conteúdo social está sendo trabalhado. A gente encerra aqui nessa portentosa pretensão de contar uma brevíssima história do cinema em poucos filmes. É claro que isso não é possível, mas o que é possível é que você acompanhe essa mostra, essa curadoria e se dê uma chance de conhecer cinema brasileiro. É impossível pensar o nosso país sem conhecer a produção do nosso país. Acho que para encerrar, vale dizer que essa nossa ideia de periferia, ela é central para que a gente compreenda tudo. Por que será que o Brasil vai ser sempre mantido na periferia do capital? E quando a gente olha para o cinema, a resposta é muito simples e muito fácil. Quem lidera as bilheterias de cinema aqui? Como se transfere valor? Quem fica com todo o dinheiro que vai... E aí a resposta é muito fácil, Será que é o cinema brasileiro que movimenta? Ou será que a gente continua numa situação e cria uma ideologia no público de que, não vou assistir cinema brasileiro é furreca, E aí a gente deixa de ter as ferramentas para entender a nossa história, mas mais do que isso, a partir da nossa história, o que é possível imaginar de futuro para o nosso país. Bom, é isso, espero que vocês gostem muito, que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inscrevam no meu canal e assistam a mostra, tá? A gente se vê numa próxima, se o Canal Brasil me chamar. Vai chamar, chama todo ano. Um beijinho, tchau!